com autoridade. Não receie e fale com intrepidez. Fale com autoridade. É essa intrepidez que Deus quer que esteja na sua boca. É desse jeito que 5.000 pessoas se convertem. Não é com lero-lero. Não é ajeitando. Não é, não, tudo bem. Não, olha, é assim. Não. É assim, ó. Assim, assim e assim. O que Pedro disse? Porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Bem-vindos. Intrepidez, sem jeitinho. É assim que Deus quer que a gente fale. Essa é a palavra que faz com que as pessoas percebam se nós estivemos com Jesus. Lembra? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aí começou a falar. Quando eles ouviram o que Pedro falou, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Por quê? Porque era Jesus que falava desse jeito. Eu sei com quem esse pessoal aprendeu. Eles aprenderam com Jesus. Será que quando nós falarmos da nossa vida, vão olhar para nós e vão dizer assim: eu sei com quem esse cara aprendeu. Ele tem aprendido com Jesus. Será que quando a gente abrir a boca, vão dizer: eu sei com quem aquela irmã está aprendendo isso. Ela está aprendendo direto de Jesus. Se Deus quiser, não vão dizer: estão aprendendo com o pastor André. Não. Estão aprendendo com Jesus. Aquela é uma pessoa que tem vida com Jesus. Aquela é uma pessoa que tem estado com Jesus. Que bom que quando olharem para nós, percebam que nós estivemos com Jesus. Que nós estamos com Jesus. Que nós temos experiência com Jesus. Então, e de intrepidez, nós já vimos. Parece que intrepidez, apesar de ser uma palavra maravilhosa escolhida, é melhor a gente ficar com aquela nossa, né? Porque ela parece que é ainda mais abrangente. Não se preocupe com a palavra, nem como se pronuncia, mas o que ela significa, a forma, o que ela causava. Na primeira vez que um homem, que não Jesus, falou desse jeito, 5.000 pessoas se converteram. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Que bom, não é? Se a gente pudesse falar de 5.000 pessoas. Domingo que vem tivéssemos 5.020 pessoas aqui. Oh, Senhor. Ia ficar complicado aqui para o senhor ouvir, irmão Simon, mas que bom, não é? Se fosse assim. Depois do Pentecoste, a gente aprendeu. Primeiro Jesus falava assim. Depois do Pentecoste, quem falou? Pedro. E agora? A igreja falava assim. Quando? Meu irmão e minha irmã, você está sentado. Está sentado. Se segura. Se segura. Porque eu vou contar para vocês a oração mais impressionante da igreja no Novo Testamento. Se segura. Presta atenção. Vou lhe contar primeiro o pano de fundo. Aconteceu tudo isso com Pedro e João, né? Eles, depois, 5.000 pessoas se converteram, eles foram, passaram perto do templo, tinha um homem aleijado, eles curaram, foram questionados, Pedro falou com intrepidez, os saduceus, os fariseus olharam e disseram assim, esse homem estava com Jesus. E ameaçaram, não, vocês não podem falar assim, vocês não podem falar isso, mas na Bíblia diz, não acharam razão de os reterem. Os saduceus, só abrindo parênteses, os saduceus ficavam absolutamente em pânico quando alguém falava em ressurreição, porque eles não criam na ressurreição. Os saduceus especificamente. Queria ver um saduceu ficar maluco, era quando alguém falava de ressurreição. Pois bem, fecha parênteses. Aí, muito bem. E aí, nesse meio tempo, vocês acham que a igreja não sabia que
5.000, meu amigo, se converteram. Fora todos os outros que estavam lá no cenáculo do Pentecoste. Tinha gente. E vocês acham que esse pessoal não sabia o que Pedro e João estavam... O que estava acontecendo com eles? Sabiam. E você sabe o que eles estavam fazendo? Orando. Reunidos. Orando. Esse é o trecho que a gente vai falar. Lá em Atos 4. Você não fechou sua Bíblia não, né? Aí lá. Vamos começar no versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ah, meu amigo. Se alguém chegar, se domingo que vem, vocês souberem que alguém ameaçou o pastor André de morte se ele voltar a pregar aqui no Jardim Botânico. Disse que pastor, a próxima vez que eu chegar aqui, é a última. Como é que vocês vão orar? Está repreendido, está amarrado. Não vai acontecer assim. Senhor, livra teu servo. Senhor, não deixa que isso aconteça. Não foi assim que eles oraram, não. Nenhuma vez pediram proteção para Pedro e João. A igreja se reuniu e a uma orou. Fez a mesma oração. Não pediram proteção nem para Pedro, nem João, rimou, e nem para nenhum deles. Pastor, que oração foi que eles fizeram? O que é que eles pediram, pastor? Você já leu esse texto. Falei para você ficar sentado e se segurar. Presta atenção. O que será que esses homens e mulheres absolutamente... Esses homens e mulheres, meu irmão e minha irmã, foram em quem as línguas de fogo pousaram. Gente de Deus. Põe um monte de gente junto, orando. O que será que eles pediram? Não, vamos logo ler. Os irmãos já querem saber mesmo, né? Então, ouvindo isto, unânimes a uma, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Olha como é que se começa uma oração. Aprenda. Oração começa com adoração. Declarando para quem você está orando. Às vezes a gente não se preocupa e começa orando pedindo, né? Senhor, me faz tal coisa. Peraí, que Senhor? Que Senhor? Senhor. Aprenda, hein? Senhor, Tu, soberano, que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Ah, sim, então o Senhor está falando comigo. Ok, agora eu estou ouvindo. Pois não? Sim. O que eu posso fazer por vocês que estão aí reunidos, unânime, em oração? Tu, Senhor, que fizeste tudo isso, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O que eles fizeram agora? Aprenda a orar, meu irmão. Aprenda a orar. Primeiro eles adoraram a Deus. Disseram para quem estavam orando. E agora eles fizeram o quê? Oraram como? Na palavra. Na palavra. Isso, com intrepidez. Na palavra. A gente não precisa inventar nossas orações, não. Está aqui, ó. Nas promessas de Deus. Declararam a palavra, ó. Tu, Senhor, Tu mesmo disse. Está aqui a tua promessa, ó. Por intermédio do teu servo Davi. O Senhor disse isso aqui. O Senhor falou. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí eles estão declarando: a gente entendeu, Senhor, agora que o Senhor estava falando isso sobre o Messias. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo